Jesus entrou na minha vida, me libertou do tráfico, da maconha, cocaína, do saravá, botou todos os demônios para correr dentro da minha casa, me salvou. E aí começou o outro lado da prova. Aquela criança com 3 anos, Satanás havia visto o que Deus me pediu lá atrás. Sabe o que ele fez? Começou a pôr piolho na cabeça da minha filha. Era uma praga de piolho, não tinha veneno que matasse, não tinha nada que acabasse com aqueles piolhos. E de repente aqueles bichos começaram a multiplicar, foi pingando um remedinho lá, matou os bichos. Satanás ainda disse para mim: não terminou a tua prova. No dia seguinte, após tudo isto, o cabelo dela descolou da cabeça e começou a ficar todo desenraizado, aquelas feridas tudo infeccionadas. Eu dobrei o meu joelho e falei: Senhor, eu quero 2 milagres se o Senhor tem uma grande obra na minha vida e na vida da minha filha. E eu vou contar para você quem fui eu e o que Deus fez na minha vida. E se você tem filho lá no mundo, não desista dele, agarra com ele, ora por ele, jejua por ele, porque ele vai voltar, porque é Deus quem te prometeu. Meu pai levava os 5 filhos para a igreja, todos os cultos, nem que fosse para dormir debaixo do banco. Hoje tem muito crente que deixa o filho em casa com o CDzinho da Xuxa, mas não sei o que lá, com filminho, porque o filho vai incomodar na igreja. Filho nunca incomodou, sabe por quê? A Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar. E eu vou te provar que um pai, quando ensina a criança dentro da casa de Deus, ele pode até ir, mas Deus vai buscar ele de alguma forma. E nós começamos a crescer. Os 4 filhos, 4 irmãos, dei muito trabalho para meus irmãos. Irmãos, quando eu peguei a idade de 14 anos, eu comecei a olhar para a igreja. Eu disse: mas que mulherada feia é essa? Eu não posso ser crente. Aquilo cresceu no meu coração, catei algumas coisinhas que eu tinha, fugi do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos da igreja, fui embora, saí daquela localidade, fiquei 1 ano desaparecida, meu pai e minha mãe não sabiam onde eu estava, e eu naquela situação, feliz da vida, por quê? Porque eu estava igual ao mundo, porque igual à igreja eu não queria ser. Porque eu sabia, irmãos, que mulher de Deus era diferente, e eu sei até hoje. E dos 14 até os 18 anos... Depois eu reapareci para a família com 15 anos. E andava sempre com mais amizades. E quando eu passava na frente de uma igreja, só tinha uma coisa que fazia eu entrar dentro da igreja. Era o louvor 15. Se eu escutasse cantar o Foi na Cruz, pastor, eu entrava para dentro irada, com raiva, porque eu tinha que entrar. Alguém parece que me pegava pelo pescoço e dizia: entra aí. Você leu o quê? Operando ele, ninguém pode impedir. O que está na mão dele, ninguém pode tirar. Então não se preocupe, que Deus te fez uma promessa. Ele vai cumprir na tua vida. Ele vai te dar aquilo que você almeja. E eu entrava, cantava o louvor, Deus levantava um profeta e dizia: eis que te digo, volta, porque triste será o teu fim. Passou um tempo, irmão, eu comecei a me irritar com o Foi na Cruz e o Eis que te digo. E eu disse: eu não aguento mais ouvir isto. Minha família deve falar para todo mundo que eu estou desviado, é um problema tremendo, que eu sou uma treva e eu era mesmo. Então eu vou para bem longe, vou para um lugar onde ninguém me conhece, onde ninguém sabe da minha vida. Eu quero ver se lá vai ter o Eis que te digo e o tal do Foi na Cruz. E vou para um lugar onde não tem igreja. Eu quero ir para um lugar onde não tem igreja. Eu não podia ver uma igreja. Me irava. E eu fui para um lugar no litoral do Paraná, quando na minha época de menina era bem deserto, né? E quando nós chegamos lá no cair da tarde, eu comecei a olhar e falei para minhas colegas: não tem igreja. Aqui não vai ter o Foi na Cruz. Aqui não tem o Eis que te digo. Aqui eu estou tranquilo, eu vou descansar minha cabeça, porque eu não aguento mais esse negócio. E aí tinha uma casa bonita assim, né? Eu olhei e falei para elas: ó, igreja não tem, mas tem um bailão para nós ir aí, né? Vamos se arrumar, vamos se enfeitar, né? E nós se arrumamos todas, se pintamos, né? Eu me pintei tanto naquele dia, quando eu olhei no espelho, eu falei: mas que trem é esse? O negócio aqui ficou exagerado, mas vamos assim mesmo. E nós saímos alegre, feliz e satisfeita, meia que bêbada já, e vamos. 2 quadras antes de chegar naquela casa, sabe o que tinha lá, pastor? Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. E eu tive que entrar.
E as minhas colegas falaram, você falou que não tinha nem ex que te digo, nem foi na cruz. Falei, eu fui na cruz, me persegue. E eu tenho que entrar. E eu entrei, quando eu entrei, Deus levantou um vaso de costa. Sabe o que Deus falou comigo? Não vou deixar meu vaso nem olhar na tua cara. Porque eu não preciso que ninguém fale de você para mim. Porque todos os meus olhos contemplam na terra. Sei quem é você. Não adianta você correr. Porque tem uma com o joelho no chão e com a boca no pó. Ela molha o chão da minha casa. E eu prometi para ela. E ela disse para mim que os 5 é meu. Só falta você. E eu vou te buscar. Mas hoje é a última vez que eu falo contigo. Sabe o que eu respondi para Deus? Ainda bem que o senhor entendeu que eu não quero ser crente. Ainda bem que o senhor entendeu. Agora, se eu ouvir o foi na cruz, se eu ver o ex que te digo, eu não vou mais precisar entrar na igreja. Estou bem agora. Mas eu não sabia, irmãos, que 4 meses depois, Deus deixaria Satanás se materializar em um jovem muito bonito, uma beleza que até hoje eu não vi ainda na terra. Aquilo era descomunal, era arrepiante, era uma beleza terrível de se ver aos meus olhos, porque a gente vê algo muito, a gente logo se espanta. E por 3 vezes aquele jovem falou assim, eu vou te matar e você não vai ver. E eu fiquei brava, queria até matar ele primeiro, mas quando Deus está no negócio, quando Deus bota o cachorro dele para funcionar, que é o cão, para pegar você de jeito e botar você no eixo e fazer você entender que Deus é Deus, enquanto você não entender, vai apanhar, não adianta, porque ele diz o quê? Ele açoita, que ele açoita e castiga. Qual é o açoite de Deus? Você conhece o açoite de Deus? O açoite de Deus na minha vida, eu vou dizer o que fez. Aquele rapaz bateu o carro a 80 no poste. Quando ele bateu o carro, irmãos, eu sabia que eu não estava mais na terra. Eu sabia que eu tinha morrido. Porque para onde eu fui, o lugar era feio demais. O lugar era terrível. Eu sempre digo, se você não tem Jesus, pelo amor de Deus, venha para Jesus. Se está afastado, venha para Jesus. Porque o lugar é muito feio, gente. E o lugar é asqueroso. O lugar é fedido. É um lugar onde que nós, que fomos criados, formados, a imagem e semelhança de Deus, não é para aquele lugar. Mas infelizmente, Deus não põe ninguém no inferno. O homem e a mulher vai com as suas próprias pernas. Sabe por quê? Porque não quer obedecer a palavra de Deus. E lá eu pensei, pronto, morri, acabou a minha vida. E lá eu comecei a lembrar do que eu havia aprendido dentro da casa de Deus. E eu disse, escuta, a primeira pergunta que eu vou te fazer, o senhor vai chegar para minha mãe e vai dizer o quê? O senhor disse para ela que eu ia pregar a palavra, o senhor disse para ela que o senhor ia me buscar, que ela ia sentar na primeira fileira de banco, que ela ia ver eu pregar, e agora? O senhor vai chegar para minha mãe e vai dizer, matei a sua filha. Como é que fica a sua promessa? Como é que a gente sabe cobrar de Deus, Deus falou assim, e quem disse que eu vou te deixar aí? Tu ainda vai pregar assim a minha palavra e tu vai pregar para uma igreja mascarada. Tu vai pregar para uma igreja que muitas vezes pensa que eu estou lá, mas eu não estou. Tem muita gente pulando dessa altura, rodopiando, virando cambalhota, dizendo que é Espírito Santo. Cuidado com esse negócio, porque o Espírito Santo não faz bagunça, ele não quebra a cabeça de ninguém, ele não bota ninguém pelas paredes. O Espírito Santo, nós somos sujeitos, nós podemos dominar, ser cheio do Espírito Santo, sem escândalo, irmãos. Eu não sou contra avivamento, não. Se Deus me tomar no pulo, como já tomou, eu pulo, eu falo em mistério, mas eu tenho que ter consciência que tudo é com ordem e decência. E Deus falou assim, eu vou te ressuscitar. E quando tu voltar a tua vida lá naquele carro, que tu estiver bem lúcida, eu vou quebrar o teu braço esquerdo para tu saber que eu sou Deus e eu te ressuscitei. E eu naquela hora, naquela angústia, naquele lugar, sabe o que eu disse? Quebra qualquer coisa, mas me tira daqui. Irmãos, de repente o impacto da minha vida no meu corpo foi tão grande, que essa parte minha bateu no teto do carro, que já era baixo também, porque tinha amassado muito. E naquela situação ali, quando eu percebi que eu estava ali novamente, eu comecei a olhar sangue para todo lado, comecei a palpar o meu rosto, e comecei a sentir o estrago que tinha feito. E o meu braço levantou.
quase fratura exposta. Mas quebrou, irmãos, a olho nu. Viu? Depois você vem dizer para mim que Deus não pega o desobediente. Pega. Fui levada para o hospital por um casal que me socorreu. Estou lá 12 horas numa sala de cirurgia. Mais de 70 pontos no rosto. Olho furado, dente arrancado. Boca costurada por dentro e por fora. Virei um monstro de um minuto para o outro. E aí eu queria um espelho para olhar. E a enfermeira falou, olha moça, tenha paciência. Depois você pega um espelho. Eu não me contentei, saí me arrastando com aqueles ferros. Fui lá, entrei no banheiro. Quando eu olhei no espelho, eu caí sentada. O susto foi demais. Porque eu achava que eu era a coisa mais linda do mundo. Ainda bem que eu achava, né? Sabe o que eu falei para Deus? Eu não podia falar direito porque a boca estava tudo costurada. Eu olhei para cima e firmei assim, ó. Precisava estragar tanto assim? Aí eu disse, você me quer na igreja mesmo? Não tem jeito? É desse jeito aqui? Então vamos fazer o seguinte, vamos negociar a minha salvação. Se fizer um milagre no meu rosto, tirar todas as cicatrizes, eu vou para a tua casa. 6 meses, Jesus tirou todas as cicatrizes do meu rosto. Abriu o olho que era fechado. Consertou os dentes. Quando eu olhei no espelho, eu falei, gente, eu estou bonita de novo. Peguei um estojão de maquiagem que eu tinha, que era a cruz que eu carregava. E eu maquiei bem o rosto, saí lá fora, olhei para o céu. Falei, ei, não dá para ser crente. Só vou pedir uma coisa, não me machuca mais não, me esquece. Eu não sou obrigada a ser crente. Eu tenho livre-arbítrio. Deus me deixou por 1 ano e 3 meses, ó, navegando no meio do baile, da cachaça, de tudo que eu fazia. De repente eu caí dentro da cidade do Rio de Janeiro. E do nada eu caí dentro da mão de um bandido, traficante, viciado, assassino e ateu. E quando eu descobri que esse homem era tudo isso, eu falei, o quê? Ó, vou pegar minha malinha e vou dar no pé. Deus falou, esse aí é o teu próximo preço. Se tu pensa que eu te esqueci, e se tu pensa que o que eu prometi para aquela que continua chorando no chão da minha casa, eu vou deixar de fazer, você está muito enganada. Eu vou te buscar, eu vou te colocar no meu altar para pregar a minha palavra, queira você ou não, porque você é escolhida, você foi escolhido por Deus para ser crente de verdade, para ser vitorioso e vitoriosa na presença de Deus. Sabe qual é o teu preço agora? Você vai fazer desse homem conhecedor da minha palavra. Irmãos, foi a coisa mais triste da minha vida. Eu achei que comprando uma Bíblia e dando a Bíblia para ele, dizendo para ele, ó, Jesus cura, salva, liberta e batiza, tchau. Não, só para ele ser conhecedor superficial. Demorou 12 anos da minha vida. Nesses 12 anos, irmãos, eu me aprofundei mais ainda nas coisas erradas. Eu me aprofundei com aquele homem no tráfico. Eu fui para o fundo do poço. Eu fui para o Rio de Janeiro. Subo o morro, desce morro, com droga na cintura, com um revólver na mão. Aquela coisa terrível, aquela vida terrível. Chegou um dia que Deus deixou Satanás me possuir e começou a entrar na minha vida. Eu cheirava cocaína, o diabo me possuía. Sabe por quê? Porque ele não acreditava em Deus e nem no diabo. E eu naquela situação, naquela vida, chegava, chorava, dizia para Deus, me aceita. E ele dizia, quantas vezes eu te quis, tu não me quis. De repente, naquela situação ali que eu estava, um dia eu falei para Deus assim, dá para o Senhor me aceitar? E eu chorando muito, eu fiquei angustiada porque eu já tinha um filho nesse decorrer de 12 anos. Meu filho estava com 7 para 8 anos. Meu filho sentava num cantinho da minha casa e ali ele via o pai e a mãe cheirando cocaína 24 horas. A mesa rodeada de traficante, bandido. Era uma coisa terrível a minha casa. Os vizinhos sabiam quem era nós. Os maiores traficantes daquela região. Homem ruim, ele não temia, ele não pensava 2 vezes se ele tivesse que dar um tiro em alguém. E eu naquela situação, sem saber o que fazer para que aquele homem pudesse acreditar ou conhecer a palavra. Um dia, irmãos, e ele naquela rebeldia, Deus foi usando situações. Deus tem estratégia para amolecer o coração de um homem. Eu não sabia o que Deus ainda ia continuar fazendo com a minha vida. Mas Deus foi fazendo do jeito dele. E não adiantava eu renegar. Porque ele dizia que operando ele ninguém podia impedir. E um dia eu fui na casa da minha mãe. Eu tinha muito medo de ir na casa da minha mãe. Porque minha mãe quando falava Jesus já tinha assinado. E aí a coisa acontecia, não adiantava.
E um dia eu cheguei na casa da minha mãe, assim, para tomar sol, porque eu me bronzeava o dia inteiro para botar roupa branca para ir para o saravá à noite. Era desse jeito. E eu tinha que estar tudo extremamente em ordem. Porque na casa do diabo, irmão, tem ordem. E lá é o seguinte, você chegou atrasado na sessão, você apanha. E eu cheguei na casa da minha mãe, me estiquei lá na grama, era uma chácara que ela tomava conta. E de repente eu estou lá tomando sol, feliz, contente, satisfeita. Muito difícil eu ia lá, mas aí veio a minha mãe era muito carinhosa comigo. Minha mãe nunca me atirou pedra, muito pelo contrário. Ela me abraçava e orava por mim. E quando eu chegava, ela começava a falar que eu ia ser crente, que eu ia ser pregadora. Eu falava para ela, mas como é que eu vou ser pregadora se nem crente eu quero ser? E ela disse, mas eu estou lá buscando a Deus com a boca no pó. Falei, a senhora vai comer todo o pó da terra e perder o tampão do joelho, mas para a igreja eu não vou. Não adianta que eu não vou para a igreja. E nesse dia eu lá e veio a minha mãezinha, né? Aí ela olha assim para mim e diz, minha filha, Deus vai acabar com esse negócio aí por esses dias. Falei, vai acabar como? E já fui catando as minhas coisas. Falei, eu sei que já vem bomba, né? Eu fui catando as minhas toalhas, minhas coisas. Ela disse, espera que eu vou continuar. Deus mostrou nos teus braços uma menina. Falei, eu que cheiro e a senhora que tem visagem. Ela disse, uma menina nos teus braços. Deus vai te dar outra criança e é uma menina. Falei, pois eu não mandei a senhora ver nada. Se ele me der uma criança, eu mato. Eu aborto, eu arranco, eu faço qualquer negócio. Eu era muito endemoniada. Mas está vendo o que Deus faz? Ser filha de uma dirigente de consagração e circulação dá nesse negócio aqui. Filho de crente, mas não adianta. Papai que ora e mamãe que ora. Você pode pular para cá. Deus vai puxar o anzol, mas vai pôr você aonde Ele quer. E ela disse, tem mais um negócio para me te falar. Ele disse assim, ó, que Ele te põe na sepultura, mas a menina pisa na terra porque Ele é Deus. Falei, então vamos ver. E saí dali. 15 dias, já estava grávida. Aí voltei lá. Cheguei lá, falei, pode me dar dinheiro para abortar. Pode me dar dinheiro para abortar, porque eu não mandei a senhora ver nada. Ela foi lá no quarto, catou 100 cruzados na época, chegou e botou na minha mão, e aí contava ela que quando eu saí da casa dela, né, e eu andava em cima de uma calóizinha 10 de chapéu, era só a graça de Deus. Acho que até o inimigo saía da frente naquela hora, porque era terrível o negócio, irmãos. E disse ela na época, né, que quando eu saí, ela correu no quarto, dobrou o joelho e falou, Jesus, transforma todo veneno em vitamina, amém? Sabe por que ela fez uma oração curta? Porque ela tinha depósito com Deus. Fui para casa com aquele dinheiro na mão, feliz, contente, satisfeita. Comecei a envenenar. E tomei tanto veneno. 4 meses envenenando e o negócio não funcionava. Aí chegou um vaso do diabo na minha casa, né, que não me via há muito tempo. O que aconteceu com você? Eu falei, eu estou grávida, já tentei botar esse negócio para fora, não resolve. Ela disse, eu tenho veneno, eu tenho dinheiro, eu tenho a farmácia que vende. Meio comprimido aleja um feto de 4 meses e um comprimido dissolve. Vamos tomar? Eu falei, vamos agora. E saí com ela, fui para o centro de Curitiba, e chegando lá na farmácia, eu falei, moço, essa moça disse que você tem um remédio que é assim. Ele falou, é. Eu falei, para garantir o negócio que vai funcionar, você faz o seguinte, você me dá 4 comprimidos desse e uma injeção do mesmo na veia. Eu quero ver se essa criança nasce. Mas ele disse, operando eu, ninguém pode impedir. A palavra de Deus é uma só. E o diabo luta de todos os jeitos, irmãos. Eu nunca vi diabo vencer. Mas eu vi sim um Jesus que morreu na cruz do Calvário. E Ele venceu a morte. Ele venceu tudo para que você estivesse aqui levando a tua vitória para casa. Tomei o remédio, irmãos. O farmacêutico falou, agora a senhora vai embora. Porque isso aí é pior do que uma overdose de cocaína. Vai morrer bem longe daqui. E eu saí 20 minutos depois, meu corpo fez assim, em plena rua 15, que é assim, uma rua muito movimentada, em Curitiba. Meu corpo fez assim, ó. Eu não movia do lugar. Eu só mexia o meu olho para lá, meu olho para cá. E a moça que havia me levado, atravessou a rua e ficou do lado de lá. E eu com uma dor tão grande no estômago, na cabeça, eu falei, vou morrer, ainda vou morrer de pé. Não posso nem sentar e nem deitar. De repente o meu corpo começou a amolecer e começou a tomar forma de novo. Quando eu fui para cair, irmãos, 2 mãos me pegou por trás e me levantou. Aí quando eu consegui olhar, eu falei para a moça, quem me segurou? Ela disse, você está louca? Você está drogada? Ninguém botou a mão em você? Aí Deus falou assim comigo, olha eu aí. Eu quero ver você vencer.
Sem Deus você não vence. Ele sem você continua sendo Deus. Mas você sem Deus não é nada. Cheguei em casa e falei, quer saber? Mas que coisa! Ele não me larga. Mas ele já tinha dito que operando ele ninguém podia impedir. Falei, já sei, sentei na beira de um poço. Falei, já sei onde eu vou. Ainda tem mais um veneno para me buscar. Eu vou na macumba. Aquela mulher faz uma garrafada boa, vai juntar com esse veneno e vai dar uma explosão, o negócio vai acontecer. Chego lá na macumba, onde eu ia 2, 3 vezes por dia, para ler a tal da maldita sorte, né? Que eu nunca tive sorte lá dentro. E eu cheguei lá, a mulher era assim, uma mulher bem grande, né? Ela sentada na cadeira, de repente ela diz, de novo, Paula? Eu falei, não, só que agora eu não quero mais ler sorte hoje. Eu quero que a senhora me dê a garrafada que a senhora faz para aborto. Aquele veneno que mulherada aí toma, diz que funciona, vai ter que funcionar comigo. Quando eu olhei nela, irmãos, ela estava com os lábios tudo roxo. Presta atenção para você ver o Deus que você serve, o que ele faz. Com ele não tem lugar difícil, não tem nada impossível. Tudo é possível que crê. Ela disse, Paula, eu falei, olha, a senhora não morre não, me dá o veneno para a senhora pode morrer. Que eu pensei que ela estava passando mal, né? Ela olhou para mim, ela falou, Paula, eu não estou passando mal, sabe o que está acontecendo? Eu estou com medo. Falei, medo do quê? Ela disse, Paula, eu conheço a voz dos meus guias, Paula. Eu não preciso nem ouvir o nome pela voz, eu chamo eles pelo nome. E se eles me mandar, eu obedeço se eu quiser. Se eu mandar, eles obedecem se quiser. Mas tem uma coisa, Paula, tem uma voz falando comigo e eu não conheço. Eu vou descrever ela para você, Paula. Essa voz é suave, meiga, mas é poderosa. E está envolvendo você nessa história, Paula. Paula, ainda vou te dizer mais. Ela disse que me mata se eu te der o veneno, Paula. E sabe o que eu vou te dizer ainda mais, Paula? É impossível não obedecer. Eu quero ver o diabo não obedecer a Deus. Eu quero ver quando Deus diz, bate em retirada, se ele não tem que bater. E nesta noite, na tua vida, na tua casa, ele vai bater em retirada, porque é o meu Deus que vai entrar nessa vitória. Eita, Deus tremendo neste lugar. A voz é suave, mas é poderosa. E é impossível não obedecer. Que voz é essa, Paula? Quem é essa voz que fala comigo, Paula? Falei, é a voz de Deus. Ela, como é que é? Você é crente? Falei, não, minha família é. Ela disse, é tudo a mesma porcaria. Me catou e me jogou para fora do centro. Ainda me deu um chute na perna e falou, se você entrar aqui de novo, eu mando te dar uma surra. Aí eu saí para fora e falei, escuta, mas nem na casa do diabo o senhor me dá sossego? Até na casa do diabo o senhor entra. Ele disse, você se esqueceu que quando eu ressuscitei, eu busquei a chave da morte do inferno. A chave é minha. A chave é dele. A chave da tua vida é dele. Aí quando eu falei que eu ia para uma clínica de aborto, Deus falou assim comigo, eu já mandei te dizer que eu te ponho na sepultura, mas a menina pisa na terra porque eu sou Deus. Falei, pisa como? Aleijada? Faltando pé, mão? Isso aqui já está tudo um mingau. Olha o que eu já tomei. Olha o tanto de veneno que eu tomei. Deus fala novamente no meu ouvido assim, tu não me conhece. Porque se tu bem me conheceste, mulher, tu saberia que sou eu o Deus que mato. Sou eu o Deus que firo. Sou eu o Deus que saro. Sou eu o Deus que ressuscito. Sou eu o Deus que faço todas as coisas. Aleluia. Faça um voto comigo de não pôr a tesoura no cabelo dela enquanto ela estiver sobre o teu domínio e eu te dou perfeita. Se tu não fizer o voto, tu carrega uma aleijada. Aí eu dei umas brigadas ali com Deus, não vou dizer exatamente o que eu disse porque o tempo não me permite. E Deus falou, ou tu faz o voto ou tu carrega uma aleijada. Eu sou Deus e a minha palavra é uma só. Falei, tá bom, eu faço o voto. Não ganhei uma até agora, não vou ganhar essa também. Aí fiz o voto, passou o restinho da gravidez, fui parar na maternidade. E a medicina nunca viu o que eram os meus filhos. Se era homem, se era mulher, Deus não deixava. Deus falava para mim, é homem, é mulher, é mulher. Porque com Deus nesse negócio, sabe o que Ele quer de nós? Que nós acreditamos no que Ele fala. E eu naquela situação ali, irmãos, quando fui para a sala de cirurgia, que eu escutei o choro da criança, eu disse, doutora, o que é? Apavorada, porque eu sabia o que eu tinha feito. Ela disse, é uma menina. Falei, como é que ela é, doutora? Ela disse, perfeita.
Eu nunca vi algo tão bonito na minha vida. Eu comecei a chorar. Fui para a enfermaria, me trouxeram ela, irmãos. Quando ela veio para os meus braços, que eu olhei no rosto dela, ela abriu os olhos como um adulto, olhou dentro dos meus olhos e sorriu para mim. Deus falou, no sorriso dela, eu te digo assim, tu não queria, mas eu queria, e operando eu, ninguém pode impedir. Quantas vezes você lê esse versículo e você não vê o tamanho do poder do Deus que você serve? Aí fui para casa quando ela tinha 10 meses, vou resumir mais um pouquinho. Quando ela tinha 10 meses, irmãos, de repente eu saí um pouco e o pai dela naquela incredulidade, não acreditava em nada, e Deus trabalhando. Eu saí um pouco para fora, quando eu voltei ele estava balançando ela assim, falava, fala Luana, e chorando. E ele dizia que não chorava nem pela morte da mãe dele. E quando eu vi aquele homem desabando de chorar daquele jeito, eu olhei para ele e falei, o que ela pediu? Gugu, Dadá, mamá, tá com 10 meses, vai ver que tentou falar. Ele falou, você não entendeu, Paula. Ela ficou de pé no meu colo, Paula. Olhou dentro dos meus olhos e disse assim, homem, por que tu não acreditas em mim? Ai, irmã, aí já é demais. Uma criança de 10 meses, ele faz jumenta falar. É por isso que não recebemos vitória. Não acreditamos no extraordinário de Deus. Não acreditamos no milagre lá de cima. Quando nós acreditamos, nós recebemos. Porque Deus o que Ele quer é o quê? Fé. Sem fé é impossível agradar a Ele. Mas quando você tem fé, você recebe. Com 11 meses o pai não acreditou no voto, foi lá, tirou a franjinha dela 9 horas da manhã, 2 horas da tarde ela já estava morta. E eu levei no médico nos braços, morta, chego lá no hospital, quando eu entro no hospital a menina ressuscita. Quando eu falo pro médico, minha filha morreu em casa, ele diz, tá louca? Como é que uma criança sorrindo desse jeito morreu? Eu falei, mas morreu, doutor. Aí ele quis teimar comigo, eu falei, tá bom, doutor. No meio do caminho a menina morre de novo. Do nada, irmão, morreu. Aí eu corro lá no médico, e chega lá, a menina ressuscita. 5 vezes ela morreu no meio do caminho, e ressuscitava dentro do hospital. E aquele homem olhava assim, né, que era o pai dela, olhava e dizia assim, não é possível, não pode uma coisa, eu nunca vi isso acontecer. Eu falei, eu já sei o que está acontecendo. Aí cheguei em casa com ela morta nos meus braços, eu dobrei o joelho e falei, Jesus, não foi eu que quebrei o voto. Eu não sei quando o Senhor vai me querer, porque eu sei que daqui para frente a minha vida tem que mudar, e aquela coisa toda. Eu disse, Senhor, eu amo essa criança, está com 11 meses, me perdoa tudo que eu fiz, devolve ela para mim, e Deus devolveu ela para mim. Hoje ela tem 28 anos. Mas para chegar nos 28 anos, irmãos, rapidamente, quando ela pegou 3 aninhos de idade, Jesus entrou na minha vida, me libertou do tráfico, da maconha, cocaína, do saravá, botou todos os demônios para correr dentro da minha casa, me salvou, e aí começou o outro lado da prova. Aquela criança com 3 anos, Satanás havia visto o que Deus me pediu lá atrás. Sabe o que ele fez? Começou a pôr piolho na cabeça da minha filha. Era uma praga de piolho, não tinha veneno que matasse, não tinha nada que acabasse com aqueles piolhos. 2 anos com aqueles piolhos, pensei, agora eu vou ter vitória. Veio ferida, a cabeça dela foi tomada por ferida, e eu já pregava a palavra de Deus, carregava minha filha fedendo dentro das igrejas, botava ela no primeiro banco, e eu pregava que Jesus curava, salvava, libertava, como prego até hoje. Alguém chegava para mim e dizia, a irmã prega mentira, sabe por quê? A irmã prega que Jesus cura e carrega uma podre do seu lado. Falei, vou continuar pregando, que Ele cura, salva, liberta e batiza. Eu não sirvo a Ele pelo que Ele faz para mim, eu sirvo a Ele pelo que Ele é. Aquelas feridas tomaram conta e apodreceram a cabeça da minha filha. Irmãos, apodreceu. Era um mau cheiro tão grande. Levei no médico, a doutora olhou assim. A senhora é crente, né? Tem que raspar a cabeça dela. Falei, não pode, doutora. Aí ela disse, então não vou pôr a mão. Eu saí, ela disse, vai morrer. Eu falei, Jesus ressuscita de novo. Irmão, você tem que ter convicção do Deus que você serve. Não importa o tamanho da batalha, não importa o tamanho do problema. Para concluir, deu bicho de varejeira na cabeça dela. Os médicos não queriam mexer, uma enfermeira tirou mais de 50 bichos dentro da cabeça dela.
E de repente aqueles bichos começaram a multiplicar, foi pingando um remedinho lá, matou os bichos. Satanás ainda disse para mim, não terminou a tua prova. Falei, agora eu quero ver como é que você vai quebrar a cara. E naquele dia, no dia seguinte, após tudo isso, o cabelo dela descolou da cabeça e começou a ficar todo desenraizado, aquelas feridas tudo infeccionadas. Eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, eu quero 2 milagres, se o Senhor tem uma grande obra na minha vida e na vida da minha filha. Quando eu abrir o meu olho, Jesus, eu quero ver essas feridas todas curadas e o cabelo dela enraizado novamente. Quando eu abri os meus olhos, Jesus havia feito os 2 milagres. Deus usou uma irmã para tirar toda aquela sujeira da cabeça dela. E aonde caiu o cabelo, o farmacêutico falou, olha, eu não vou dar remédio nenhum para a senhora, porque ela teve um câncer na cabeça, e esta qualidade de câncer mata a raiz do cabelo, aonde cai nunca mais cresce. Eu falei, você conhece o Deus que me deu ela? O Deus que fez isso? Quando eu falei o nome do veneno, falei, a senhora está louca, a senhora nunca tomou isto. Falei, tomei, moço, tanto eu quanto ela. Ele olhou e falou, tem certeza? É a senhora mesmo? Porque esse remédio é um veneno, é pior do que uma overdose, dona. Falei, é ela aí, ó. Ele falou, e só falta esse cabelinho aí? Falei, só. Ele falou, pois o mesmo Deus que fez um milagre na cabeça, fez um milagre em tudo, vai fazer nascer cabelo na cabeça dela. E 15 dias depois o cabelo estava crescendo. Agradeço a todos que chegaram até aqui na direção do Espírito Santo. Que Deus abençoe, irmãos, quando forem orar. Lembra da missionária Paula, que nós possamos continuar esta obra. Porque quem vive da obra, irmãos, e quem vive pela fé, é só na fé mesmo. Mas é essa fé que move a nossa força, que faz com que nós tenhamos força para continuar fazendo a obra. Que Deus abençoe. Amém.